Olha comigo, no livro de Marcos, no capítulo 4. Você já tem ouvido o programa desde segunda, é a palavra que eu tenho ministrado desde segunda-feira. Na verdade, terça e hoje. Capítulo 4, versículo 35, do Evangelho de Marcos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então disse Jesus a eles: por que sois assim tímidos? E na versão que eu tenho usado lá, NAA, né? Por que vocês têm tanto medo? Como é que não tem fé? Como é que não tendes fé? E na versão NAA fala: como é que ainda não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe que nós estamos passando momentos muito difíceis. Conversava ali com a nossa irmã, Johnny, sobre suas perdas recentes e um pouco mais distantes. E eu dizia para ela, quando a gente perde uma pessoa querida, é como se um pedaço nosso fosse arrancado. É literalmente. Rosângela está aqui também, né? Pedaço que foi arrancado, pedaço da sua vida. A Bíblia fala que somos uma só carne. No caso da Rosângela, perdeu o marido. A Johnny perdeu uma irmã recentemente, junto com o cunhado, né, o casal. Faleceu num espaço de 22 dias entre um e outro. Né? Já havia perdido 2 sobrinhos, mais cunhados, no decorrer desse último ano. Se eu não estou enganado, mais ou menos isso. Né? E assim, né, nós vamos passando pelas tempestades da vida. Cada um sabe a dor que sente, cada um sabe a angústia do seu coração. E quando Deus começou a falar comigo nesse texto, algumas coisas eu queria compartilhar com você nesta noite. Primeiro, as tempestades virão independentemente de qualquer coisa. Semana retrasada eu falei que lá em Mateus capítulo 7, quando no final da Sermão da Montanha, ele disse: aquele que edifica sua casa, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Subiram os rios, bateram ventos e tempestades e a casa não ruiu. Aqui novamente nós vamos vendo que Jesus entrou no barco. Ele tinha trabalhado o dia todo, ministrado, ajudado pessoas. E ele estava no barco, afastado um pouco da praia, porque era muita gente, então as pessoas o apertavam. E a Bíblia fala que depois, ele já era de tardezinha, cansado, do mesmo modo que ele estava, os discípulos o levam, e outros barcos saem juntos, seguindo o barco de Jesus. E Jesus, cansado, pega um travesseiro e vai dormir. E Deus começou a ministrar no meu coração: Everton, preste atenção numa coisa, eu estava no barco. E mesmo estando no barco, a tempestade se levantou. Mesmo eu estando no barco, a tempestade se levantou. Como é que nós podíamos, sem forçar o texto, interpretar o mar, gente? É a vida. As pessoas, os relacionamentos, o trabalho, a família, a casa. O mar é a vida do dia a dia. E ao atravessarmos essa jornada, ao caminharmos por essa jornada chamada vida, nós somos esse barco que está. Às vezes o mar está calmo, às vezes podem se levantar grandes tempestades. Mesmo que Jesus esteja dentro do barco, que é o caso aqui.
Ele estava dentro do barco, ele não estava fora. Tem uma outra passagem que se levanta uma grande tempestade e Jesus vem caminhando sobre as ondas, sobre o mar. Mas no caso aqui, ele está dentro do barco, e mesmo Jesus dentro do barco, tempestade se levanta. E muitas vezes essas tempestades, elas vão mexer conosco, porque eu imagino que estes homens e alguns dos apóstolos de Jesus, eles eram pescadores experientes, que viviam aqui, na região de Cafarnaum, na região do mar da Galileia, estavam acostumados a pescarem neste lugar, eram pessoas que provavelmente na sua vida de muitos anos de pescaria, já tinham pegado algumas tempestades naquele lugar. Então eu imagino que quando começou o vento soprar, a água começou a levantar, as ondas começaram a bater naquele barco, que não era um navio, era um barco de pesca. Daqui a pouco aquelas ondas espumejando começaram a jogar água dentro do barco. E eles estão ali, estão acostumados a isso. Eles muitas vezes saíam para pescar neste lugar. Mas dá a entender que essa tempestade, ela vai além daquilo que eles estavam acostumados. Porque a pergunta que eles fazem ao acordar Jesus é muito séria. Eles perguntam para Jesus, e racionalmente falando, é uma pergunta sem sentido, e racionalmente falando, não tem por que eles acordarem Jesus. Jesus não era pescador. Por profissão, Jesus era carpinteiro, ele era filho de carpinteiro. Ele não era pescador, não estava acostumado a navegar, a velejar, no sentido dele comandar um barco. Pedro, André, Tiago, João, esses eram pescadores. Mas Jesus não. E quando eles estão acima, quando a tempestade fica acima das forças deles, acima daqueles que eles estão, daquela forma que eles estão acostumados a enfrentar, eles vão acordar Jesus. E eles perguntam, tu não te importa que pereçamos? Uma pergunta sem sentido, porque se eles perecessem, Jesus também pereceria, porque ele estava no barco com eles. Às vezes, quando nós estamos debaixo de uma pressão muito forte, debaixo de problemas muito intensos, debaixo de uma luta que parece insuportável, a gente pode perder um pouco do sentido da vida, da razão, e questionar o próprio Deus. Tu não está vendo? Por que tu fizeste isto comigo? Por que tu deixaste que a situação chegasse nessa situação? Poxa Deus, depois de tudo que eu já passei, tudo que eu já passei na minha vida, passar por isso agora? As tempestades são grandes, gente. Algumas maiores, mais intensas, assustadoras. Eu não sei quantos de vocês já passaram por grandes sustos na vida, mas talvez um dos maiores sustos que eu já passei assim, de impacto, foi numa viagem de avião que deu pegamos uma turbulência, daquelas que o avião está aqui, daqui a pouco ele faz assim. Aí parece que teu estômago vem parar no cérebro. Eu não sei, já pegou isso, Joel? Nunca? Eu já. E aí tu fica meio apavorado. Turbulência do avião sacudir já. Que também dá um pavor, né? Você olha para fora, está passando uma tempestade, sabe aquelas nuvens bem densas e escuras e negras que você vê no céu? Às vezes a gente passa isso lá em cima, passando um avião no meio dessas nuvens. É aterrorizante. Você consegue enxergar pela janelinha do avião os raios. E aí o avião começa a tremer, gente gritando lá dentro. Você pensa assim, eu costumo dizer que nesse momento até os ateus convertem, né? Que não acredita em Deus começa a acreditar. Realmente, existem momentos e circunstâncias nas nossas vidas que nos assustam. Perdas. Nós estamos passando por uma pandemia. Neste último um ano e 2, 3 meses, muitas coisas mudaram no mundo todo. Nós estamos chegando aí a 400 mil pessoas mortas no Brasil por causa do Covid. E fora as outras causas de morte,
Nós estamos vendo muitas empresas, milhares delas fechando, desemprego, fome. O nível de pessoas de renda baixa aumentou. A renda de muitas pessoas diminuiu bastante. Então, muitas dificuldades estão surgindo, pessoas necessitadas de alimento, de coisas básicas da vida. Isso é assustador. E mesmo nesse caso, Jesus estava dentro do barco, no caso da tempestade. Então, o que eu aprendo com isso? Que o fato de Jesus estar vivendo na minha vida não vai impedir que eu passe pelas tempestades. Não vai impedir que as tempestades cheguem à minha vida, à tua vida, à vida desta terra, desta humanidade. A diferença está exatamente em Jesus estar no barco. E ele faz duas perguntas aqui. Por que vocês têm tanto medo? Gente, é muito difícil não ter medo do jeito que nós estamos vivendo. É muito difícil. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. É difícil você não olhar para o futuro e ficar pensando no pior. Então Jesus pergunta, como é que vocês têm tanto medo? Segundo, e aí o foco é esse, né? Como é que você não tem fé? Eu digo, como assim, Deus? Como é que tu vai perguntar para pescadores experientes por que eles não têm fé? O que tem a ver uma tempestade com a fé? O que tem a ver uma tempestade que se levanta num lugar que eles estavam acostumados a pescar e tu questiona eles, tu chama a atenção deles dizendo, por que vocês não têm fé? Parece que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Parece. Mas tem uma palavra aqui que o Senhor Jesus fala que nos faz pensar um pouco. Versículo 35, passemos para outra margem. Essa palavra, ela mexe conosco. O que Jesus disse para eles? Vamos passar para o lado de lá. E a minha pergunta é, o que Jesus tem falado comigo e contigo? Quais são as promessas de Deus na Bíblia para a minha vida e para a tua vida? Quais as promessas de Deus de suprimento, de cuidado? Alguém pode perguntar, mas pastor, aviões caíram com cristãos dentro. Sim, com cristãos e não cristãos. Carros, ônibus, meios de transporte em geral. Pessoas que perderam sua vida numa viagem. Sim. E aí? A morte de um cristão é um problema? Sim. É um problema para nós que aqui ficamos e sentimos a falta. Né, irmã? Mas para quem partiu e está com Cristo, é a glória. O sentimento de perda e de vazio fica conosco. Quando eu perdi meu pai, quando eu perdi minha avó, quando eu perdi meu sogro, chegar na casa da minha sogra e não ver meu sogro, que eu sempre via, de conversar com ele. Quando perdeu o pai, né? O sentimento, quem fica com esse vazio, com essa dor, somos nós. Mas nossos entes queridos que partiram para a eternidade, salvos, meu Deus do céu, não tem dor, não tem lágrima. Eles estão na presença de Deus, desfrutando da eternidade com Cristo, o lugar que nós vamos para lá também um dia. Amém, gente? Só que nós não pensamos em quem partiu, nós pensamos em nós que sentimos a falta. E é real, eu também penso, eu também sou humano. Eu também tenho sentimentos. Então, esse texto não se trata de morte ou vida, se trata de vivermos a vida e sabendo que vamos ter vendavais, vamos ter tempestades, mas independentemente dessas coisas, Jesus disse que nós passaríamos para a outra margem. Em outras palavras, não importa o que aconteça na nossa travessia, nós vamos chegar do lado de lá. Por isso que ele disse, por que vocês não têm fé? Eu disse para vocês que nós íamos atravessar o mar e chegamos do lado de lá, pode ter a tempestade que tiver. Nós vamos estar do lado de lá. Mas o mais glorioso nisso é que
nós temos conosco aquele que tem o poder. Na quarta-feira que vem eu vou falar sobre isso. Quem é este? Quem é este? Já parou para pensar em quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Já parou para pensar na grandeza de Deus? Mas isso é assunto para a quarta que vem. Hoje à noite, minha oração contigo, minha oração por ti e por aqueles que vão depois assistir essa gravação, a gravação desta palavra e da ministração que nós vamos fazer agora, é para que você tenha convicção, primeiro, de que você não está sozinho na viagem. Teu barco pode sacudir, balançar, mas aquele que você trouxe para dentro do barco, aquele que entrou no barco contigo, Jesus, Ele tem o poder de fazer cessar as tempestades. Ele tem o poder de mandar o mar se acalmar. Ele tem o poder de transformar as tempestades em bonança. Aquele que anda contigo, que vive em ti, que vive na sua vida, te guarda de todo mal. Então nessa noite, queridos, eu quero orar contigo. E eu quero dizer a você que Jesus te convidou para passar para outra margem. Amém? E ele está dentro do barco, ele não ficou lá na praia não, ele entrou, pode até estar lá, né, descansando um pouquinho, parece que ele não está vendo nada. E quando ele fala, por que vocês não têm fé? Porque eles já tinham visto Jesus fazer tantas coisas. O que Jesus está dizendo para eles, olha, repreendam vocês, aprendam vocês a repreender as tempestades. Porque a autoridade para isso Ele nos deu. E por que deu? Porque Ele está no barco conosco. Então se Ele está no barco conosco, nós temos poder para dizer, vento, cessa, mar, te acalma. Nós temos autoridade para orar e clamar pelo socorro de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Amém? Pedir para o Lisandro.